Na sua opinião, as mudanças que vêm ocorrendo na educação, com o uso da tecnologia, aulas mais participativas e didáticas, vem sendo beneficam ou maléficas, né? Por exemplo, se elas são benéficas ou maléficas, aulas qualitativas, aulas didáticas, usando tecnologias, o que mais? É a tua opinião sobre isso? Sim, é o seguinte, eu acredito que nós devemos utilizar metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Né? As metodologias ativas são aquelas que o aluno ele não fica, como é que se diz, o tempo todo só escutando ou só vendo. É um tempo em que ele vai ficar também fazendo alguma coisa, ou seja, ele está envolvido com alguma atividade. A metodologia ativa, que as pessoas não entendem, é o aluno estar desenvolvendo alguma atividade. Nem que seja uma atividade de escrita. Você está botando o aluno ali para escrever, é uma atividade, é uma metodologia ativa. Né? Você botar um cálculo para ele fazer, colocar um problema para ele resolver, ali é uma metodologia ativa, porque o aluno ele não vai ficar só escutando ou só vendo, né? Ele vai estar fazendo alguma coisa. Então eu defendo que na atualidade a nossa escola ela tem que começar a trabalhar isso. Em vez de o professor ficar lá na frente explicando, e o aluno só escutando, o professor vai ter que colocar alguma atividade para o aluno fazer e o aluno vai ter que resolver aquelas atividades. Quais mudanças você acha necessário serem implantadas na educação em geral? Ou manteriam como está atualmente? As mudanças que o que eu defendo é assim, eu defendo uma educação integral. Quando eu falo educação integral, eu estou falando de uma educação em que integre todos os componentes curriculares. Ou seja, eu não estou querendo que acabe as disciplinas elas continuam. O que eu quero é que haja uma participação entre essas disciplinas, ou seja, uma parceria, que o professor de matemática converse com o professor de língua portuguesa, o professor de língua portuguesa e converse com o professor de geografia, de história, de química, de física, e que eles trabalhem no mesmo projeto, cada um na sua disciplina, mas trabalhando no mesmo projeto. Isso é o que a gente chama de interdisciplinaridade, é o que a gente chama de educação integral. Né? Outra coisa que eu chamo a atenção é a questão das metodologias ativas, a gente passar a utilizar mais metodologias ativas e menos essas metodologias de ficar só o professor falando e o aluno escutando. E para você, qual é o maior desafio para a educação do século XXI? O maior desafio é desapegar do ensino enciclopédico. Esse é o grande desafio. Estamos tão acostumados com esse ensino enciclopédico, de que o aluno tem que memorizar uma infinidade de conteúdos para fazer uma prova e nessa prova ele tirar 10, né? Isso para mim enfadonho, desestimula, porque eu fui vítima desse mesmo processo, né? Eu fugia das aulas para ler livros, não era para jogar bola não, fugia das aulas para ler livros. E eu não conseguia memorizar essas coisas. Então, assim, eu não gostava das aulas que eu tinha que memorizar nenhum de conteúdos para mim fazer uma prova. Isso para mim era desestimulante. E eu não quero isso para os alunos, né? Então, eu acho que a gente tem que desapegar disso. E é um desafio desapegar disso, porque estamos tão acostumados, eu diria que nós estamos, como é que se diz, condicionados a esse modelo técnico, ou dessa educação tecnicista, né? Que coloca a prova como mais importante do que tudo. Ou seja, pode não ter aula, mas tem que ter prova. E qual é o papel da escola no século XXI? Fazer o aluno pensar. Esse é o papel da escola. O primeiro ponto é esse. Nós temos que sair desse modelinho de educação enciclopédica. E eu não estou dizendo que o conhecimento científico que nós temos ele não é válido, que ele não é importante, não. Ele é muito importante para todos nós e todos nós devemos em algum momento acessar ele. Mas nós devemos acessar esse conhecimento quando sentimos a necessidade.
E quando é que nós vamos sentir a necessidade? Quando nós começarmos a pensar. Então a escola hoje tem o papel de fazer o nosso aluno pensar, desenvolver o pensamento. Olha, alguém já te perguntou o que é que você pensa a respeito de determinados assuntos? O que é que você pensa, né, sobre isso? Qual é o seu pensamento? Olha, eu posso trazer uma situação atual, hoje, eu diria o quê, por exemplo, sobre essa questão dos massacres em escolas que nós vivemos recentemente, quer dizer, ainda estamos nisso. O que o aluno pensa sobre isso? O que é que você pensa? Né? Qual é o teu entendimento? Vamos pensar sobre isso. Quando a gente começar a pensar, aí a gente pode estar acessando conhecimento enciclopédico. Aí a gente vai, não mais porque é obrigado, a gente vai lá na ciência buscar todo aquele conhecimento, porque agora nós sentimos a necessidade de buscar esse conhecimento. Então ele se tornou importante e significativo para mim. Né? Aí, vamos falar de 4 pilares que você acha que seriam indispensáveis para um ambiente educacional. Primeiro seria a ética, ela está em tudo, diria assim. Primeiro é a ética. Né? Por quê que tem que ser a ética? Olha, não dá para a gente viver sem pensar na comunidade, na coletividade, né? E aí quando a gente pensa na coletividade, a gente tem que chamar a ética. O que é certo e o que é errado? Às vezes uma coisa pode ser certa e pode não ser ética, pode ser errado e pode ser ético. Eu chamo o senso de justiça. O que é justo e o que é que não é justo, né? E aí, nessa de chamar o senso de justiça, eu também posso trabalhar com a questão da moral. Nós temos um regimento interno. E aí os regimentos das instituições, elas devem ser respeitados ou não devem ser respeitados, né? Então, quando eu chamo tudo isso, eu estou chamando o campo da ética, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro pilar seria a ética. O segundo pilar, e aí eu posso estar trazendo o que já foi discutido nas conferências sobre os direitos humanos e sobre a educação, né, futuro. E eu estaria trazendo assim, do aprender a aprender, né? Que é isso? O que é aprender a aprender? A gente está sabendo, pensando. Aprender a aprender é pensar, né? Esse é um pilar também fundamental. O outro pilar, talvez, não sei, seria a solidariedade, o trabalho em equipe, a parceria, né? Isso é importante também. Então é isso, é basicamente isso. Aí, o que mais mudou da escola do passado para as atuais? Do passado para as atuais praticamente não mudou nada, porque assim, a gente diz que houve muitas mudanças. Muda currículo, muda, hoje nós temos BNCC, muda insere-se algumas coisas, traz novas tecnologias, insere-se essas tecnologias na educação e continua-se no mesmo modelo de educação. Por que não mudou? Porque a educação ela ainda é tecnicista. A tendência tecnicista ela foi implantada no Brasil na década de 1950. Então, o que acontece? De lá para cá, nós nunca saímos dessa tendência. Continuamos do mesmo jeito. Muda o currículo, mas continuamos na tendência tecnicista. Muda os recursos, mas continuamos nas escolas tecnicistas. Porque não se mudou a tecnologia, a metodologia. A metodologia ela continua sendo tecnicista. Entendeu? As máquinas de aprender. O tecnicismo é isso, uma máquina de aprender. Então, eu diria que não muda. E eu gosto de trazer a Heloísa Luque, que ela é especialista e doutora em gestão, educação escolar, e ela diz que quanto mais as coisas mudam, mais permanecem substância. Eu concordo com ela. Por conta da cultura e do fim escolar. Por quê? Primeiro tem uma cultura escolar. Não muda por conta da cultura. Olha, a gente já é acostumado a fazer tudo aquilo desse jeito, então vamos continuar fazendo desse jeito. Então, quando chega alguém que quer fazer diferente e vai fazer diferente, aí nós passamos a ter um clima escolar. O que é esse clima escolar? Aí as pessoas
alguns colegas de trabalho ficar olhando atravessado, dizer assim, porque o fulano só quer ser, porque o fulano agora está querendo fazer coisa que não. Aí cria aquele clima escolar. Então, por isso que as coisas não mudam. Como coordenação direta da nossa escola pretende enfrentar essas mudanças e desafios? O primeiro passo para enfrentar essas mudanças e desafios é a questão do trabalho dos projetos, trabalhar com um plano de ação da escola e tenho tido cuidado de estar sempre falando sobre esse plano de ação, que é a questão da ética, a construção da ética, né, de forma coletiva. E aí, a partir daí, trabalhar com mais formações, estar desenvolvendo em momentos oportunos, roda de conversa com os alunos, entendeu? E por que roda de conversas e não palestra? Porque na roda de conversa, na palestra, fica uma pessoa falando e os outros só escutando. Na roda de conversa, nós vamos ter a oportunidade de o aluno também falar. Ou seja, um fala, o outro fala, e a gente vai construindo esse diálogo, né? Há um diálogo. Quando há um diálogo, aí eu acredito que a gente pode mudar alguma coisa, transformar alguma coisa. E para finalizar, a nossa última pergunta você tem em mente projetos, planos ou ideias para a escola? Pode nos falar sobre isso? Projetos e planos para a escola? Olha, é o seguinte, os projetos que eu tenho para esse ano seria a questão eu chamo de socialização dos conhecimentos. Quer dizer, eu pretendo que a gente desenvolva o projeto da ética e que a gente faça rodas de conversa sobre isso. E aí vamos ter outros projetos aí que a gente vai inserindo esse projeto da ética, que é um projeto guarda-chuva, que eu digo assim, é o projeto maior, né? E dentro dele vai ter outros projetos. E aí em determinado momento, no segundo semestre, talvez lá no final do ano, a gente possa fazer uma socialização, uma espécie de feira de produtos em que os alunos possam apresentar os produtos que eles produziram, ou seja, os produtos que eles mesmos construíram. Essa era a nossa entrega, aí podemos tirar contato. Pode sim.